1941, a Iugoslávia parecia um país inteiro, mas por dentro era um mosaico instável. Não era uma nação antiga, construída ao longo de séculos. Era um estado relativamente novo, formado depois da Primeira Guerra Mundial, quando os grandes impérios europeus desmoronaram. Territórios que antes pertenciam ao Império Austro-Húngaro e ao Império Otomano foram reunidos sob uma mesma coroa. A ideia era simples: unir os povos eslavos do sul em um único país forte. Na prática, não foi tão simples assim. Sérvios, croatas, eslovenos, bósnios muçulmanos, macedônios, montenegrinos, cada grupo carregava sua própria memória histórica, sua religião, seus heróis e suas feridas. Para alguns, a Iugoslávia era libertação. Para outros, era dominação disfarçada. A capital, Belgrado, representava o poder central sérvio. Isso gerava desconfiança. Tensões políticas eram constantes. Partidos eram dissolvidos. Crises internas se acumulavam. E enquanto o país tentava resolver suas próprias disputas, a Europa entrava em colapso. Em 1939, a Alemanha nazista invadiu a Polônia. Em 1940, a França caiu em semanas. A Grã-Bretanha resistia sozinha. No norte, a Noruega estava ocupada. No oeste, a Holanda e a Bélgica haviam sido esmagadas. O continente estava sendo redesenhado à força. E no centro de tudo isso estava Adolf Hitler. Ele já pensava além. Muito além. O verdadeiro objetivo era o leste. A União Soviética. A chamada Operação Barbarossa estava sendo preparada em segredo, com uma mobilização militar gigantesca. Mas para avançar rumo ao leste, o sul precisava estar seguro. Os Balcãs não podiam ser uma ameaça. A Romênia fornecia petróleo essencial. A Grécia ainda estava em guerra contra a Itália. E a Iugoslávia permanecia oficialmente neutra. Neutralidade, em 1941, era quase uma provocação. A Alemanha começou a pressionar diplomaticamente. Reuniões discretas. Advertências indiretas. Ofertas de garantias territoriais. O governo iugoslavo sabia que estava cercado. Sabia que seu exército não estava preparado para enfrentar a Wehrmacht. Então decidiu ganhar tempo. Em 25 de março de 1941, representantes iugoslavos assinaram o Pacto Tripartite em Viena. Formalmente, o país entrava na órbita do eixo. A decisão foi estratégica, fria, calculada. Mas nas ruas, foi vista como rendição. 2 dias depois, 27 de março, aconteceu algo inesperado. Oficiais da Força Aérea lideraram um golpe de Estado. O governo pró-eixo foi derrubado. O jovem rei Pedro II assumiu o poder. Belgrado explodiu em celebração. Pessoas se abraçavam nas ruas. Cantavam. Erguiam bandeiras britânicas. Gritavam palavras contra Hitler. Por um breve momento, parecia que a dignidade nacional havia sido restaurada. Mas ninguém ali sabia o preço que seria cobrado. Quando Hitler recebeu a notícia, sua reação foi imediata. Ele não viu apenas uma mudança de governo. Viu uma afronta pessoal. Uma desobediência que precisava ser esmagada. A ordem saiu no mesmo dia. A Iugoslávia seria destruída como Estado. Sem aviso. Sem negociação. Sem segundas chances. Na madrugada do dia 6 de abril, o céu sobre Belgrado começou a vibrar. O som de motores crescia, primeiro distante, depois ensurdecedor. Bombardeiros da Luftwaffe surgiram em ondas sucessivas. Começava a Operação Punição. As primeiras bombas atingiram o centro da cidade. Explosões sacudiram prédios históricos. Trilhos foram destruídos. Pontes ruíram. Hospitais foram atingidos. E então vieram os incêndios. A Biblioteca Nacional queimou por horas. Manuscritos medievais, documentos únicos da história sérvia, séculos de memória cultural, tudo virou fumaça. Não era apenas um ataque militar. Era um golpe simbólico. Belgrado foi bombardeada por dias. A sua defesa aérea era fraca. A sua população não estava preparada. Civis correram para abrigos improvisados. Muitos não chegaram a tempo. Entre 15 e 20 mil pessoas morreram nos primeiros ataques. Enquanto isso, o ataque terrestre avançava com precisão assustadora.
Blindados alemães cruzaram a fronteira pelo norte. Tropas motorizadas vieram da Bulgária. A Itália atacava pelo sul. Hungria e Bulgária aproveitaram a oportunidade para reivindicar territórios antes tomados. A Iugoslávia estava cercada por todos os lados. No papel, quase 1 milhão de soldados mobilizados. Na realidade, um exército desorganizado, mal equipado e dividido internamente. Faltavam rádios modernos para comunicação, faltava coordenação entre as tropas. Faltava unidade nacional. Em algumas regiões, soldados simplesmente abandonaram posições. Em outras, unidades croatas hesitaram em lutar por um estado que não sentiam como sua pátria. A Blitzkrieg alemã avançava rápido demais. Cidades caíam uma após a outra. Linhas ferroviárias eram cortadas. Quartéis eram abandonados. Em 10 de abril, antes mesmo da rendição oficial, foi proclamado o Estado independente da Croácia. Um regime aliado ao nazismo, liderado pelo movimento Ustaša. A Iugoslávia estava sendo desmontada, ainda respirando. Em 17 de abril de 41, a rendição foi assinada. 11 dias. Um país inteiro foi apagado, em menos de 2 semanas. Mas o que veio depois foi ainda mais brutal. O território se foi dividido entre Alemanha, Itália, Hungria e Bulgária. Regimes colaboracionistas assumiram o controle em várias regiões. Na Sérvia ocupada, os alemães aplicaram represálias automáticas. Para cada soldado morto, dezenas de civis eram executados. Na Croácia, o regime Ustaša iniciou perseguições sistemáticas contra sérvios, judeus e ciganos. O campo de concentração de Jasenovac tornou-se um dos mais brutais da Europa ocupada. A violência deixou de ser exceção. Tornou-se rotina do dia a dia. Mas a ocupação não eliminou a resistência. Nas montanhas e nas florestas, surgiram grupos armados. Primeiro pequenos, com o passar do tempo mais organizados. Os partisans comunistas, liderados por Josip Broz Tito, adotaram a guerrilha como estratégia. Sabotavam trilhos. Explodiam pontes. Atacavam comboios. Durante a noite. Moviam-se rápido. Desapareciam mais rápido ainda. Cada ofensiva alemã, dispersavam-se, e depois voltavam. Os alemães responderam com operações de cerco massivas. Vilarejos eram queimados. Reféns eram executados. Mas a resistência só crescia. Entre 1942 a 1944, a Iugoslávia tornou-se um dos campos de batalha mais complexos da guerra. Tropas do eixo ficaram presas ali, combatendo um inimigo invisível. O que deveria ter sido uma campanha rápida transformou-se em um desgaste constante. Quando o Exército Vermelho avançou pelos Balcãs em 44, os partisans já controlavam vastas áreas. Belgrado foi libertada em outubro daquele ano. Em 45, a guerra terminou. A monarquia desapareceu. Tito assumiu o poder. Surgia uma nova Iugoslávia socialista. Mas o custo humano foi imenso. Centenas de milhares de mortos. Cidades destruídas. Memórias que jamais seriam apagadas. A invasão alemã de 1941 foi rápida, implacável, cirúrgica. Mas ao tentar destruir um país em 11 dias, Hitler acabou alimentando uma resistência que duraria 4 anos. Nos Balcãs, a ocupação não significou silêncio. Significou luta. Significou sobrevivência. Significou uma guerra dentro de outra guerra. E as cicatrizes daquele abril de 1941 ainda ecoam na história europeia.